estudar a palavra do Senhor, mas os adolescentes, a classe de batismo e o discipulado, vocês podem sair e ir para a sala de vocês. Deus abençoe o estudo de vocês nessa manhã. Fale de uma maneira poderosa ao coração. A você comigo aqui no templo, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Quero te convidar em reverência a essa palavra a ficar de pé. Leremos a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A partir do 22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora no capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Os 5 aí, vamos seguir. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só tu és merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória no céu e na terra. Nos reunimos aqui nessa manhã para dizer isso, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o amado do nosso coração, a quem servimos, a quem adoramos servir, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Meu Deus, e em nome de Jesus, em volta da tua palavra, lhe rogamos agora graça e entendimento e compreensão do teu Espírito Santo. Meu Deus, uma porção de entendimento. E também, Pai, que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós aqui, fale ao coração dos meus irmãos de uma maneira individualizada, porque o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as carências, o Senhor conhece a sede de cada um do Senhor. Eu lhe peço, fala de uma maneira poderosa. Lhe peço que o Senhor repreenda desse local todo qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, que queira, ó Deus, criar desatenção, em nome de Jesus. Repreenda, meu Deus, e que fique da porta para fora, e que aqueles que estão conectados conosco também estejam concentrados para receberem do Senhor a tua palavra nessa hora. É o que eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. A vida cheia do Espírito Santo, e é isso que a palavra do Senhor orienta ao cristão a fazer, a se encher e reencher a cada dia mais, de cada vez mais buscar dessa fonte, que é a presença do Senhor, para dela ser alimentado, para dela ser cheio. A Bíblia orienta o cristão na caminhada da vida até essa postura, uma postura de busca constante do Senhor e de enchimento do Espírito Santo. Ela nos orienta a isso. E essa vida cheia do Espírito Santo, ela gera marcas, ela gera frutos. E uma dessas marcas que ela tem que gerar no cristão é a adoração.
a Deus, somente a Ele, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor e Criador de todas as coisas, o onipresente, o onipotente, o Todo-Poderoso. Ela deve gerar também comunhão nos relacionamentos sociais, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento social, seja no relacionamento do âmbito da igreja. Tem que gerar isso na nossa vida, comunhão. Tem que gerar também gratidão pelo reconhecimento daquilo que Deus é e pelo bem que Ele tem nos feito. Tem que produzir um coração satisfeito. Gratidão é satisfação, traduzindo, é satisfação e contentamento. Está satisfeito com o bem que Deus tem feito, com a vida, com a casa, com a família, com o patrimônio, com a saúde. Isso é gratidão. E também tem que gerar submissão ao Espírito Santo do Senhor, porque Ele tem que nos guiar. A partir do momento que nós decidimos entregar o coração a Ele, entrar na família de Cristo, e o apóstolo Paulo vem dizer isso nessa carta que temos estudado a respeito da redenção, a respeito dessa grande família chamada igreja, que foi criada por Jesus Cristo, como que os membros dessa família devem se portar. Ele vem trazer direções, e para que essa família funcione bem, é necessário todos estarmos sujeitos ao Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que vai dando direção, orientação, ensinando como se portar, como agir. E por isso que no verso 21 aqui ele vem dizer isso: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor do Senhor. E ao dizer, e ao falar a respeito nesse versículo aqui de se sujeitar, o apóstolo está levantando aqui um tema importantíssimo, que diz respeito aos relacionamentos, ao nosso relacionamento humano, que é a questão de autoridade e submissão. Ele introduz esse tema no verso 21 aqui, quando ele diz: sujeitando-vos uns aos outros, porque para se sujeitar, tem que se sujeitar a alguém, e se sujeita a uma autoridade, a alguém que está em uma posição de autoridade. E é isso que nós veremos aqui nessa manhã, a respeito dessa questão de autoridade. A noção de submissão à autoridade, ela já está fora de moda no discurso social, no discurso do mundo, já há um bom tempo. A questão de submissão à autoridade, a questão de se entender isso, e o mundo ele deturpa, na verdade, o sistema do mundo, que é regido pelo maligno, pelo diabo, ele deturpa tudo aquilo que Deus criou. Ele tenta colocar as patas sujas dele em tudo aquilo que Deus criou, para poder desconstruir, para poder desajustar, para causar o mal justamente em nós, no homem. Porque o desajuste vai gerar consequência nas nossas vidas. E Deus estabeleceu princípios na sua palavra, princípios de autoridade, princípio de submissão. E o mundo ele não gosta desse discurso. Ele não gosta. E já há algum tempo ele já combate isso justamente para desconstruir essa organização pensada por Deus. Está totalmente em desacordo com as atitudes aí contemporâneas de permissividade, de libertinagem, de liberalidade, esse discurso de submissão. A sujeição é algo que tem levantado protestos aí irados, principalmente quando a gente vem falar sobre a submissão dentro do âmbito familiar, da organização da família instituída por Deus. Nós vemos aí discursos muito irados, a turma feminista, a turma do sovaco cabeludo aí, que gosta de levantar e de fazer uma arruaça aí, e justamente desconstruir uma organização trazida por Deus para um relacionamento nosso, de homem, mulher, o relacionamento familiar. É justamente isso. E nessa manhã, dentro dessa abordagem aqui do capítulo 5 e do capítulo 6, nós vamos estudar a respeito da conduta da família cristã. Como que funciona essa família? Em que ela deve se organizar e a forma como ela deve se portar. O certo é que os que estão em Cristo, eles precisam seguir parâmetros bíblicos e não parâmetro do mundo. Eu repito, se um dia você decidiu entrar para essa família ela tem um padrão instituído por Deus. E todos nós devemos nos dispor a isso, nos sujeitarmos a estarmos debaixo da autoridade do nosso Deus,
cumprindo e obedecendo às diretrizes que ele dá para a nossa vida. Em Efésios tanto no capítulo 5, aqui a partir do 22, quanto no capítulo 6, Paulo colocou aqui novos padrões a respeito do relacionamento familiar, do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento entre pais e filhos, e ali um pouco mais no capítulo 6 nós vimos ainda do relacionamento entre patrão e empregado, entre senhores e os trabalhadores. Princípios. E o que define a conduta de uma pessoa? Quando eu coloquei nesse título lá, a conduta da família cristã. O que define a conduta de uma pessoa? São os seus princípios e valores. Nós somos regidos pelos nossos princípios e valores. Os seus princípios e os seus valores é que determinam as suas decisões, as suas escolhas, a forma como você reage, a forma como você se relaciona com todas as pessoas. Princípios e valores. E eles são consolidados a partir de quê? A partir de ensinamentos que a gente recebe. Ninguém nasce com princípios e valores. A criança, ela não nasce pronta com os princípios e valores, não. Eles serão assimilados a partir do ensinamento, a partir da vivência, a partir do ensinamento verbal, a partir do ensinamento não verbal. Por exemplo, o menino que vê o pai falando uma mentira para alguém, ele está aprendendo. O pai não precisa de ensinar o filho a mentir, só de ver ele já vai aprender. Então, princípios e valores aprendidos a partir da vivência, a partir de ensinamentos. E a conduta diz respeito a comportamento. E aí, para falarmos de conduta da família cristã, realmente nós temos que voltar os nossos olhos para o que é diretriz da Bíblia para nós. O que é orientação do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia, ela estabelece os parâmetros de princípios e valores de cada integrante da família. A Bíblia, querida, ela é perfeita. Realmente, ela é perfeita não porque foi escrita por homens perfeitos. Não, era gente como a gente. Não tinha diferença nenhuma de nós. Agora, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Do Gênesis ao Apocalipse, quem inspirou esses homens a escreverem, e por isso que eles escreveram essa mensagem, que ela é tão atual, ela é tão presente. Essa mensagem, ela não fica velha nunca. Ou alguém já leu a Bíblia e falou, não preciso de ler de novo porque eu já li. Se você lê um livro, você lê ele 2 vezes, na segunda vez você fala, eu já não tenho o mesmo interesse da primeira. Na terceira vez, de repente você coloca o livro lá na escrivaninha e fala, não quero ler mais não, porque eu já li, eu já sei tudo que está dentro desse livro. Agora da Bíblia não. A Bíblia é a palavra viva de Deus, revelada ao homem. E a partir do momento que ele se dispõe a estudar, a assimilar o Espírito, essas letras, elas saltam do papel e começam a entrar dentro do nosso coração e produzir transformação e produzir mudança. Ela é perfeita porque ela fala a respeito de tudo que o homem precisa saber para poder viver bem. Toda a resposta dos seus questionamentos está aqui. Todas as respostas. Deus, e o fabuloso do evangelho, do cristianismo, é que não tem nada escondido. Está tudo revelado. Não existe um novo passo, algo a ser revelado, algo a ser de novo, não. Já está tudo aqui, já está tudo escrito, já está tudo revelado. Para podermos viver tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento social. A palavra de Deus, ela não está sujeita a atualizações, de maneira alguma. Essa palavra, ela é totalmente atual. Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para poder alimentar, nutrir, orientar, instruir, exortar, disciplinar. Ela é completa e ela é atual. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer glória a Deus pela palavra do Senhor, glória a Deus pela Bíblia, glória a Deus pela Bíblia, que realmente é o nosso manual de fé e prática, e nos instrui como a gente viver bem nessa terra, como a gente ter rumo, ter direção. Quando a gente encontra tantas pessoas angustiadas, vivendo na vida sem direção, sem rumo, sem saber nem o porquê está aqui e nem para onde vai. Nós sabemos de onde viemos e para onde iremos e a forma como viveremos o nosso hoje. O seu hoje está registrado aqui. Ele tem instrução para você viver o seu hoje. Seja você uma criança, seja um adolescente, seja você um jovem hoje, seja você uma mulher solteira, um homem solteiro, um casado, seja você pai, seja você avô, tem instrução para você aqui. Tem instrução para você. Então nessa manhã o Espírito Santo falará conosco a respeito disso, essa palavra que é eterna. E aí o apóstolo Paulo,
sobre essa ótica da conduta da família, ele aborda esse assunto não somente aqui. Assunto família está abordado em diversos pontos da Bíblia, mas em duas cartas muito próximas aqui, ele fala em Efésios, um outro texto paralelo que ele traz também direção para a família, é o texto de Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Abra sua Bíblia aí, por favor. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 13, a partir do verso 18: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não sejam desanimados. Se fosse traduzir essa mensagem aqui, eu traduziria numa palavra só: cada um no seu quadrado. A Bíblia nos dá essa direção, para cada um no seu quadrado. Marido, fique no seu quadrado, não saia dele. Esposa, você tem a sua posição, você tem o seu lugar próprio dentro da família. Filhos, você também tem o seu lugar. Pais, agora na condição de pais, vocês também têm o seu lugar. É cada um no seu quadrado, cada um seguindo a direção que Deus aponta para a família, o rumo que Ele dá para cada um exercer o seu papel. É como uma grande engrenagem. A igreja, ela não funciona como uma grande engrenagem? Ou para você de repente um desavisado, imagina que para a igreja funcionar basta ter um pastor com um microfone na frente. Querido, por isso aqui está acontecendo hoje, tem um montão de gente envolvida. Um monte de gente já conduziu o louvor aqui, já participou. Nossos filhos estão sendo ensinados por professores. Tem gente lá na porta, cuidando da porta da igreja, para o cachorro não entrar. Tem gente recebendo pessoas. Tem um monte de gente envolvida nessa obra. E para isso tudo funcionar, essa engrenagem tem que funcionar bem. Se ela não estiver lubrificada, ela vai arranhar. Por isso que de vez em quando a gente precisa de parar, conversar, né, João? Ajustar umas coisas para a engrenagem continuar fluindo bem. Porque se não ajustar, quebra. Assim também é na família. É uma engrenagem. O marido tem o seu papel, a esposa tem a sua posição, os filhos têm que saber como se portar, os pais na educação dos filhos, cada um no seu quadrado. E esses princípios, eles valeram no passado. Eles são atuais nos dias de hoje. E se Deus permitir que a raça humana viva mais 10, mais 20, mais 50, mais 100 anos que a gente não sabe, eles continuarão atuais. Porque essa palavra, ela não passa nunca. Vamos ver aqui um conceito de submissão cristã. Na Bíblia, a ordem de autoridade, ela é observada do seguinte modo: Deus, cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Essa direção está lá, sabe? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A sujeição da mulher aqui ao marido, ela é regida por uma expressão que é como ao Senhor. Não é uma sujeição de qualquer maneira, não é uma sujeição à la vontade, do meu jeito, não. A Bíblia é completa, e aí quando ela vai trazer essa orientação, esse parâmetro sobre como será essa sujeição, para não ter discussão, ela traz um nivelamento. Ela diz: é como ao Senhor, como ao Senhor. O verso 22 que nós lemos do capítulo 5 de Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, portanto, a submissão da mulher cristã ao seu marido, ele é um aspecto da obediência a Cristo. É um aspecto da obediência a Cristo, é como ao Senhor. Está sujeita como eu decido obedecer ao Senhor, como eu decido seguir a sua instrução, como eu decido amar a Deus, como eu decido. É o mesmo parâmetro em relação ao marido. É isso que a Bíblia nos coloca de orientação. E sujeitar-se é abrir mão dos direitos, é negar-se em favor do outro. Não é assim que a Bíblia nos orienta no nosso relacionamento com Deus? A gente não tem que abrir mão de algumas coisas para viver o Evangelho? A gente tem.
A gente tem que abrir mão de estar em alguns lugares, a gente tem que abrir mão de relacionar com algumas pessoas, a gente tem que abrir mão de entrar em uns negócios que às vezes seriam muito lucrativos para a gente, mas que não convém fazer, não convém mexer com essa sociedade, com essa parceria. A gente tem que abrir mão, em razão de quê? De viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Abrir mão, abrir mão. Sujeitar-se significa abrir mão. E a sujeição segue o exemplo de Cristo e reflete aqui a essência do Evangelho. Filipenses capítulo 2, abra por favor sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Vem falar esse texto a respeito da posição de submissão que o Senhor Jesus se colocou quando Ele decidiu encarnar nesse corpo nosso e vir à terra para poder sofrer, para poder morrer em favor de nós, para promover a redenção do homem, a sua reconexão a Deus, sujeitar-se. A sujeição diferencia o estilo de vida de todo cristão. Ela deve ser a marca. A sujeição deve ser o verso 21 que nós lemos aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Deve ser realmente a nossa marca. Essa reverência consiste em estima, em respeito para com o marido, aqui sobre o aspecto familiar. Em que consiste essa submissão? Em estima, em respeito, em cuidado. No verso 23 aqui do capítulo 5 de Efésios, ele vem dizer: portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Isso é um aspecto da submissão, o trato com respeito. E aí, se a liderança do marido reflete a de Cristo, porque é o padrão que nós veremos logo aqui na continuação do capítulo 5 de Efésios, se a liderança do marido vem refletir aqui a presença de Cristo, então essa submissão ela não vai ser problema, de nenhuma maneira, a submissão da esposa, porque vai significar para ela proteção, cuidado, vai significar uma demonstração de amor, longe de desapreciar, longe de significar um desvalor à pessoa, à figura da mulher, de maneira nenhuma, porque como nós lemos aqui, todos nós somos iguais perante Deus, absolutamente todos nós, homem e mulher não tem diferença nenhuma de valor perante Deus, são iguais, são criaturas, Ele é o Criador, não existe uma criatura melhor do que a outra. Não, Deus é o Criador e nós somos criaturas, portanto estamos no mesmo ângulo. Ele só deu papéis diferentes a um e a outro, e é o papel que ele conferiu à esposa, é esse de estar sujeita, de estar submissa. Mas esse papel, quando o homem exerce o seu papel com todo cuidado, refletindo Cristo no seu relacionamento, essa sujeição ela não vai ter um peso nenhum, porque ela vai entender que na verdade essa sujeição a coloca numa posição de proteção, numa posição de cuidado, numa posição de estar guardada por Deus, guardada por Cristo, guardada pelo marido. E como nós veremos na sequência do estudo, os filhos vêm embaixo desse grande guarda-chuva, sendo guardado por todos. Essa é a visão bíblica a respeito de submissão. A esposa submissa a seu marido o ajuda a liderar, sem ser aquela opositora em todos os seus projetos, mas uma conselheira sábia para que os projetos, sejam eles familiares ou de qualquer outra natureza, sejam bem sucedidos. Essa é a instrução que a palavra do Senhor vem dar à esposa, que é a companheira, que é aquela que está do lado. Sabe, não deve, a posição de liderança, a palavra do Senhor não entregou a ela, Deus deu nós veremos aqui a questão da autoridade ao homem, e essa liderança que ele deve exercer, a mulher como a sua auxiliadora, deve ser aquela que está do lado para ajudar, para cooperar, para remar junto nesse barco,
para remar junto. Ei, estamos juntos nós dois, porque o bem é o bem nosso, não é o seu bem, não é o meu bem, agora é o bem nosso, porque nós estamos juntos nesse barco. Se o barco afundar, afunda os dois. Então vamos fazer esse barco andar bem? Essa é a orientação que o Senhor nos dá. Agora, qual que é o papel do marido, então, dentro desse aspecto da liderança da família? O marido cristão, ele deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o bem absoluto, o bem-estar absoluto dela. Essa é a orientação que o Senhor dá. Em Colossenses capítulo 3, verso 19, lá Paulo exorta os maridos a amarem a mulher. Agora, nesse texto de Efésios aqui, capítulo 5, ele apresenta o amor sacrificial de Cristo como sendo o parâmetro, o amor sacrificial de Cristo à igreja, como sendo aí o modelo, o parâmetro a ser seguido de amor. Lembra lá? Veja como a Bíblia nos trata de maneira igual. A submissão da mulher ao marido deve ser de que maneira? Como ao Senhor. E aqui, para manter a mesma régua, o mesmo nível, o apóstolo vem dizer que a liderança do marido deve seguir o exemplo de Cristo em relação à igreja. Então, o parâmetro nosso, seja homem, seja mulher, qual que é? É Cristo. O nosso parâmetro sempre é Cristo, porque Ele é o parâmetro máximo de excelência, máximo de exemplo a ser seguido. Capítulo 5, verso 22 aí de Efésios, vai dizer: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o nosso parâmetro, seja o quadrado do homem, seja o quadrado da mulher, o parâmetro é Cristo. É Ele que deve ser imitado, é a Ele que nós devemos olhar. Os maridos devem amar a mulher continuamente, como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo foi aquele que instituiu a igreja. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 1, quando Ele disse a seus discípulos: olha, eu vou subir ao céu e vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês permaneçam unidos, permaneçam juntos. E depois que forem revestidos de poder, continuem agora a comunicar essa mensagem a todos. E aí o evangelho foi se alastrando, crescendo. A família, essa grande família chamada igreja, foi aumentando, aumentando e aumentando. Foi instituída por Deus, foi instituída por Cristo. E Ele vem, e a palavra do Senhor vem trazer esse exemplo do amor de Cristo, que não desistiu da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Cristo é que sustenta essa igreja, porque Ele não desiste da gente. Já pensou isso? Deus não desiste da gente. Às vezes a gente erra, tropeça, faz o que não devia fazer, coloca a mão onde não deveria colocar, mas Deus desiste da gente? Deus não desiste da gente. Ele está sempre com os braços abertos. Agora, Ele tolera o erro, tolera o pecado? Não. Não, Ele não compactua com isso não. Aí a Bíblia nos orienta a quê? Arrepender, pede perdão e aí volta a comunhão com o Senhor. Mas o Senhor não desiste da gente. Que coisa boa a gente saber disso. Deus não desiste da gente, e esse é o parâmetro de amor que tem que nivelar o relacionamento entre marido e mulher. Não desistir nunca, não desistir nunca. Amar a mulher, agora eu te pergunto, amar a mulher como Cristo amou a igreja é fácil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É extremamente difícil esse padrão. Agora, é um padrão a ser imitado e a ser buscado? Sim. A ser desenvolvido? Sim. Porque sacrificar é uma coisa agradável? Sacrificar-se em prol do outro? Não, é difícil. Se abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer, sabe, desistir de algumas coisas, ou adiar alguns planos, ou adiar algumas vontades. Mas para poder caminhar bem, isso é necessário. Na prática, amar a mulher como Cristo. Na prática, Paulo está dizendo aí ao marido da seguinte maneira: ame sua mulher. Vai significar isso aí, cuide dela. Ame sua mulher, cuide dela. E esse cuidado aqui, ele vai significar o quê? Ele vai significar proteção, provisão. Cuidar é isso. Cuidar é proteger. Cuidar é estar do lado. Cuidar é promover segurança. Cuidar também é prover. Prover o quê? Prover é nutrir. É nutrir sobre todos os aspectos. Nutrir o corpo, nutrir de arroz, feijão, o sustento, mas também nutrir as emoções, estar do lado, ser apoio,
sabe? Ser realmente sustentáculo um na vida do outro. Agora, ame sua mulher também vai significar sacrifique-se por ela. Amar é isso, amar é abrir mão. Não foi isso que Cristo fez por nós? Ele precisava de vir a essa terra, morrer na cruz do Calvário? Não, ele se sacrificou por mim e por você. E é esse mesmo parâmetro que a Bíblia vem colocar para você, marido. Sacrificar pela sua mulher. Abrir mão da sua vontade, do seu querer, adiar algumas coisas em prol dela, para o benefício dela. Ame sua mulher também vai significar exerça a autoridade com humildade. Sobre qual aspecto? Sobre o aspecto de entender que um não é melhor do que o outro. Que o marido, por estar revestido dessa responsabilidade de autoridade que Deus lhe deu, ele não é melhor do que a mulher. Ele deve tratá-la, portanto, com toda a humildade no seu coração, sabendo que ele está apenas exercendo uma posição que Deus estabeleceu para ele, e que não ele é melhor do que ela em razão de estar exercendo essa posição que Deus estabeleceu para ele. Assim como Cristo abriu mão dos seus direitos por amor à igreja, o marido também deve, se necessário for, abrir mão dos seus direitos em benefício da sua esposa, para que a sua família, para que o seu casamento vá bem, as coisas fluam. O marido sábio e que honra a Cristo, ele deve realmente abrir mão para o benefício da sua esposa. Repetiu alguns aí. Agora, nesse relacionamento entre homem e mulher, de onde é que vem essa autoridade? De onde que vem essa autoridade? A Bíblia deixa de uma maneira muito clara que essa autoridade ela vem de Deus. Efésios capítulo 5, verso 22, no capítulo 6, verso 1, e o capítulo 6, verso 5 vai trazer essa diretriz a respeito de onde é que essa resposta, a respeito dessa afirmação, de onde é que vem essa autoridade. Esses versículos aqui, eles comprovam que o marido, os pais e os senhores, os chefes, os patrões, eles são revestidos de autoridade, e uma autoridade dada por Deus, dada pelo Senhor. Então essa autoridade, ela não é algo inventado, não é algo imaginado, não é algo que se tirou de trás da orelha, que se pensou em criar um ajuntamento de um homem e uma mulher e estabelecer. Não, isso não é uma criação filosófica, não. A família é algo criado por Deus. Gênesis capítulo 2, verso 40. Portanto, deixará o homem seu pai, a sua mulher, e unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Isso é uma construção feita por Deus. E aí Deus estabeleceu ao longo da sua palavra os princípios para que essa família viva bem. E um deles é esse, o princípio da autoridade. Agora, como que essa autoridade deve ser exercida? Ela deve ser exercida com amor e o respeito. Com amor e respeito. Esse é o padrão. A autoridade nunca deve ser usada com egoísmo, com tirania, mas sempre em benefício do outro. E se é Deus quem institui essa autoridade, agora também ele vai cobrar a responsabilidade de quem ele instituiu essa responsabilidade, seja do marido, seja dos pais em relação aos filhos, seja também no relacionamento social do patrão com o empregado, dos senhores e servos. Ele vai cobrar essa responsabilidade. E aí o marido sábio, que honra a Cristo, ele não tirará vantagem deste papel de liderança, de maneira alguma. Ele não tirará vantagem desse papel de liderança. E uma esposa sábia que honre a Cristo, ela não tentará minar a liderança do seu marido, porque eu repito, cada um no seu quadrado. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição dentro da família. E qualquer abordagem diferente desse parâmetro aqui instituído pela Bíblia, querido, vai causar desajuste. Qualquer visão diferente dessa para o relacionamento da família vai causar problema. A submissão não será um problema em lares onde dois companheiros têm uma forte relação com Cristo e cada um está realmente interessado, preocupado no bem do outro. Está procurando o bem-estar do outro, o benefício do outro. É dessa maneira que a família vai se estabelecer e vai se fortalecer de uma maneira realmente estabilizada. Procurar o bem do outro. Esse deve ser o nosso parâmetro. Procurar o bem
do outro. O marido constantemente o benefício da esposa, a esposa constantemente o benefício do marido. Esse nível de relacionamento é que vai fortalecer o casamento cada vez mais. Mas prosseguindo aqui, isso aqui eu já falei, verdadeira liderança, a responsabilidade dos filhos. Sobre o aspecto aí de cada um exercendo o seu papel, capítulo 6, verso 1, que nós lemos aí de Efésios: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A obediência aos pais faz parte dos deveres do filho, que realmente também ama a Deus, entende que ele deve ter compromisso com Deus, ele deve também se portar no mesmo nível de obediência aos pais. A obediência, ela não é uma opção, ela é um mandamento. Obediência não é uma opção. O verbo está na forma imperativa: vós filhos, sede obedientes. Não está perguntando, olha, você seja quando tiver vontade. Não, sede obediente, está no imperativo. É ser obediente sempre. Não é uma questão de se estar com vontade ou se vai obedecer quando se tiver algo em troca ou como forma de retribuição. Não, é sede obedientes sempre, é um mandamento, não é uma opção. E a obediência, ela é o caminho para que a gente seja realmente o quê? Abençoado. O caminho da bênção é a obediência. Seja no nosso relacionamento com o nosso Pai, Deus, para sermos abençoados. Agora, seja também no âmbito da família, para o filho ser abençoado, tem que ter obediência. Tem que ter obediência. Interessante que lá em Êxodo, capítulo 20, verso 2, na instituição dos mandamentos, está registrado, Êxodo capítulo 20, verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, a fim de que seja bem sucedido. A questão da obediência, ela traz o benefício da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Como filhos, traz a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Como é difícil essa questão do desenvolvimento no relacionamento entre pais e filhos, da obediência. Sabe, da obediência em um mundo que tem ensinado tanta coisa aos nossos meninos e meninas sobre o aspecto de uma independência prematura e de uma independência que não tem nada a ver com os parâmetros e princípios da Bíblia. Uma independência de quem não sabe o beabá da vida, de quem não conhece nada da vida, querendo ensinar para quem já viveu alguns anos. Isso é o padrão que nós vemos aí, seja nos desenhos infantis, da mais tenra idade até o da maior idade, onde sempre há um desvalor sobre a figura paterna, um desequilíbrio na figura materna quanto ao cuidado, que é um cuidado que protege de uma maneira indevida, que não é proteção, porque nós veremos aqui que proteção, ela implica também em disciplina, em estabelecer limites. Então o parâmetro do mundo, ele é totalmente desajustado, e aí o cristão que está remando contra essa maré, ele tem que remar forte, porque o desafio nosso é grande. Agora, missão dos filhos, qual que vencer ela então? Obedecer e honrar os pais. Obediência e honra, e que são coisas diferentes. Obedecer significa agir de acordo com a instrução recebida. Obedecer é agir de acordo com a instrução recebida. Recebida quando? Enquanto estiver na dependência, obviamente. O nosso relacionamento familiar, a gente nasce, cresce, casa, se torna independente, sai de casa, mas continua sendo filho. A gente não deixa de ser filho nunca. Mas essa questão da obediência aos pais, ela vai mudar. Porque agora, como adulto independente, ele tem a sua independência quanto à obediência, mas ele não vai ter independência quanto ao outro aspecto, que é o da honra. Porque honrar significa respeitar e amar. Então, está vendo como é que a Bíblia é completa? Enquanto o filho, ele é novo, enquanto o filho é criança, enquanto o filho está sobre a dependência, ele tem que estar sobre também no seu coração decidido a obedecer. Ele tem que estar respeitando a obediência. Agora, quando esse filho se torna adulto independente, ele tem que seguir sobre o aspecto da obediência? Não, agora ele tem que ter uma outra responsabilidade, que é a da honra. Que aí essa honra, ela vai ser
até o último dia, ela não acaba nunca. Honrar pai e mãe para poder ser bem-sucedido, para poder ser abençoado, para poder ser feliz nessa terra. Orientação do Senhor. Responsabilidade dos pais. Então, a dos filhos, a missão deles é essa: obedecer e respeitar. E nós, pais, em relação aos nossos filhos, como que deve ser? Capítulo 6 de Efésios, aí, volte os seus olhos mais uma vez, por favor. Capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais, eles são os primeiros pedagogos dos filhos. Os primeiros. Aqueles que vão ter o primeiro contato em relação à questão da educação, em relação à responsabilidade de instrução, sabe, são os pais, os primeiros pedagogos, são os primeiros mestres, aqueles que têm tanto o prazer como também a responsabilidade de ensinar os seus filhos o que é o caminho a ser seguido. Provérbios capítulo 22, verso 6. A Bíblia vai nos trazer uma orientação a respeito do ensino do filho. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É uma outra versão de ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Aqui na versão da Bíblia NVI. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Quais são os seus objetivos para seus filhos? Quais são os seus objetivos? São completos. Eu tenho certeza que os objetivos dos seus objetivos para os filhos são os melhores. A gente quer que o nosso filho vá mais adiante, a gente quer que o nosso filho prospere, a gente quer que o nosso filho seja feliz, a gente deseja que os nossos filhos alcancem o que a gente não alcançou, até onde a gente chegou, a gente quer que os nossos filhos vão além. Eu tenho certeza que o desejo seu para os seus filhos são esse, realmente de serem abençoados, de serem prósperos. Agora, os pais, eles são condutores de seus filhos no caminho do Senhor. Porque para a gente poder viver bem nessa terra, para tudo fluir na nossa vida, temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para a gente prosperar na nossa caminhada, a gente precisa do Senhor. E o menino, ele só vai aprender a seguir nesse caminho se ele for ensinado. Se ele for ensinado seja verbalmente, seja através do exemplo. Por exemplo, nessa manhã aqui, você vir à igreja e trazer o seu filho, você já está ensinando ele o caminho que ele deve seguir. Você já está ensinando. Vir aos cultos, não, hoje nós vamos na igreja, hoje tem culto. E o que é isso? O que é culto? Não, nós vamos na igreja para poder adorar a Deus. Nós temos um Deus, nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, e a gente tira um dia da nossa semana para poder ir, ou 2 vezes, ou 3 vezes, quanto tem de reunião, a gente vai na igreja para isso, meu filho, é para poder adorar a Deus. Então vamos junto. E tem dia que não está com vontade? Tem dia que o menino não está com vontade, não quer, não, mas nós vamos. Por isso, lembra a questão da obediência. Enquanto é criança, a responsabilidade é de obediência. Ei, você não quer, mas vai sem querer, vamos embora. Quem manda aqui? Quem manda aqui? Quem manda aqui é quem paga as contas. Então, vamos embora, veste a roupa e vamos embora. Trazer obediência, para poder ensinar nesse caminho que deve ser seguido. Deuteronômio capítulo 6, olha só que palavra que o Senhor Deus inspirou Moisés a ensinar o povo no deserto. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso aqui é uma orientação que o Senhor está dando aos pais. Ei, ensine com persistência o caminho. Ensine, e não é uma vez, só 2 vezes, não, toda vez que vocês forem sentar para fazer uma refeição, ou seja, é algo contínuo. A questão da refeição, que foi só um exemplo, é algo contínuo, não pode parar. Assim como o menino precisa de comer arroz e feijão todo dia, ensine a ele todos os dias de uma maneira constante, o caminho que deve andar. Ensine essas palavras, e não há realmente um local melhor para a gente, ou não há um assunto melhor para a gente conversar
em volta de uma mesa do que conversar sobre as coisas da Bíblia com os nossos filhos, ensinando, orientando, dando exemplo, perguntando como é que foi o dia e falando: olha, tá bom, mas e aí? Você já foi grato a Deus porque você viveu esse dia? Nossa, vamos agradecer por esse alimento? Deus é bom, não é? Deus tem dado essa casa pra gente, Deus tem dado tanta coisa boa pra gente. Sabe, querido, em volta da mesa, no relacionamento informal, numa conversa informal, e ensinando esses princípios, até que aprenda de maneira definitiva, até que o caráter de nossos filhos estejam formados. Nós precisamos investir tempo neles. Até que o caráter esteja formado, a gente precisa investir tempo, o máximo de tempo possível. E nessa rotina tão corrida que a gente tem, qual que é o tempo? A gente precisa fazer tempo. É em volta da mesa, é num café, é à noite, é antes de deitarmos. Não, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar, criar esse hábito. Essa responsabilidade de instrução é sua, pai. É sua, mãe. É de vocês. A igreja está aqui para poder colaborar. A igreja é uma ajudadora, mas essa responsabilidade é nossa como pais, sabe, de pagar o preço. Dá trabalho? Dá trabalho, dá muito trabalho, é difícil, tem hora que a gente está cansado, chega cansado da rotina do trabalho. Ei, mas tem que parar, é o momento de ensinar, os meninos precisam disso. Quando é que provocamos, e no capítulo 6, aí de Efésios: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E no verso 4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. E vós pais, não provoqueis a ira. Quando é que a gente provoca a ira do filho? Já imaginou isso? Quando que a gente provoca? Porque não existe palavra inútil na Bíblia, não existe. E a Bíblia vem dizer: não, pais, não irriteis, não provocais a ira, ou não irriteis aos vossos filhos. Eu pensei aqui alguns exemplos de umas situações de quando um pai irrita o filho. Por exemplo, quando não estamos presentes no momento em que eles mais precisam de nós. Quando os pais estão ausentes no momento que os filhos mais precisa, seja por alguma circunstância. O momento que ele mais precisa do pai e a mãe estar perto para poder ajudar, orientar, cuidar, proteger, guardar. Um outro exemplo: quando não somos constantes e equilibrados em nossa disciplina, provoca ira. Quando não é inconstante, quando é uma correção desequilibrada, desajustada. Quando prestigiamos um filho e menosprezamos outros, a questão do favoritismo. Olha o problema que isso causa. Quando não compreendemos o mundo que eles enfrentam. Querido, o mundo que os nossos filhos enfrentam hoje foi diferente do nosso. É totalmente diferente, totalmente diferente. Há anos atrás aí, olha só as coisas que a gente fazia. Um dia desse, estava no trânsito, com a Marcela no carro e a Lara. E a Marcela perguntando: Lara, que rua é essa? Você sabe onde é que é o escritório do papai? Você sabe o rumo da igreja, as coisas? E ela tem 11 anos... falando: não, eu sei que é mais ou menos por ali e tal. E a Marcele falando assim: nossa, mas quando eu era da sua idade, você precisa de saber, porque aprender o caminho, as ruas, a direção, você já está na idade. Eu ouvi e falei assim: Marcele, você já pensou que na idade dela a gente cortava esse centro de bicicleta? Com 12 anos de idade a gente subia na bicicleta e era um mundo diferente. Agora a gente deixa o menino fazer isso hoje? Jamais. Então a gente tem que entender que o mundo dela é diferente do nosso. Às vezes a gente quer nivelar os nossos filhos por aquilo que a gente fazia na época deles, aqui a gente sabia. Não, mas era diferente. Olha só as coisas que a gente fazia na nossa infância. A gente brincava de pique-esconde na rua e saía, e o pai e a mãe não davam nem definição de onde é que a gente estava. Agora hoje a gente não tem coragem de deixar ela sair e brincar na rua sozinha, sentando debaixo dos nossos olhos. A gente não tem. É um mundo diferente, totalmente diferente. E quando a gente não compreende isso e quer cobrar os nossos filhos, a gente está irritando. Quando menosprezamos o potencial que existe neles, do qual ninguém além de Deus sabe qual que é o potencial. Quantos pais por vezes menosprezam o potencial do filho? Ah, menino, você é muito pequeno, você não sabe disso ainda não. Não, você não sabe, isso aqui não é para você ainda não. Tem coisa que realmente não é. Mas seu filho é muito inteligente, ele tem uma capacidade muito grande, então é responsabilidade nossa. E aí 3 palavras resumem o dever dos pais em relação aos filhos: criar, educar e aconselhar. Criar, educar e aconselhar resume
Sabe, criar é o quê? Criar é nutrir, alimentar. Sabe, disciplinar tem um sentido amplo. Disciplinar pode significar treinamento, educação, correção, até mesmo castigo, punição, disciplina em consequência de uma conduta indevida. E a admoestação, que Paulo emprega aqui a expressão admoestação do Senhor, é a advertência verbal, é realmente corrigir o menino. Ei, não é desse jeito que fala não. Ei, filha, é dessa maneira aqui, ó, o caminho é desse jeito. Não, o que você está fazendo é errado, precisa de mudar. Sabe, significa essas três coisas aqui. E aqui surge um importantíssimo, essa orientação do apóstolo Paulo, que vai surgir para nós pais, vai introduzir um assunto importantíssimo, que é a questão da educação dos filhos. Educação dos filhos. Sabe, quando a gente pensa em educação dos filhos, a gente tem que falar de duas coisas que a Bíblia nos orienta e que a gente tem visto em ausência nos dias de hoje. A primeira delas é falta de limite dos filhos. Quem coloca limite nos filhos somos nós, pais. E por vezes a gente tem visto uma ausência de limites nessa juventude nossa, nos meninos dos nossos dias. E a responsabilidade disso é nossa. É nossa. Sabe, uma outra coisa também é a questão da disciplina. Disciplina nos filhos. A Bíblia vem usar a Bíblia vem dar uma diretriz que é em relação ao uso da vara. Provérbios capítulo 13, verso 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Cedo disciplina. A disciplina ela é necessária. Sabe, alguém já disse que a disciplina com vara é como um remédio. Somente quando necessário e somente na dose certa. É todo menino que precisa ser corrigido com vara? Não. Tem uns meninos que é obediente, uns meninos que é bonzinho. A Rafinha, trenzinho delicioso, deve ser mansinha, quem sabe, né? Sabe, tem uns meninos que são mansinhos, bom demais. Só do pai falar, o menino já obedece, o menino já... Agora, tem uns que é diferente, né? Tem uns que são argumentativos, tem uns que sabe que aí, meu querido, não tem jeito não. Tem jeito não. A Bíblia dá orientação, dá o remédio, que é a vara. Agora, o remédio pode ser usado de qualquer jeito? Não. É só na hora que precisa. Toma um antibiótico para você ver de um jeito errado, vai dar problema na sua saúde. Então o remédio tem que ser na hora certa e também na dose certa. Quando a Bíblia nos dá orientação para corrigir com vara, não está falando para você machucar seu menino, não. Não está falando para você espancar seu menino, não. E isso aqui foi uma das coisas que a mídia deturpou já anos atrás, na década de 90. Década de 90. A Xuxa na televisão deturpou isso aqui. A minha geração que cresceu assistindo, a nossa, de 30, 40 anos aí que cresceu, que era o único programa de televisão infantil que a gente tinha para poder assistir, na nossa geração, vivia falando a respeito disso aqui. E aquela geração que se tornou pai, ela teve essa mentalidade moldada sobre esse aspecto aqui, de não corrigir o filho, porque vai oprimir, porque vai reprimir o filho. E aí hoje a gente está vivendo uma geração o quê? Sem limite, sem disciplina. Está vendo? Oi, querida. Eu vou jogar mais fora. Querido. Eu vou jogar as varas fora para neto não ser corrigido. Oh, Jesus amado. Mas isso é trabalho de vô, né? Isso é o quadrado do vô. Mas tem que disciplinar. Sabe? Mas a questão... E assim, é um bom remédio. É um bom remédio. É um ótimo remédio. Ele precisa de ser aplicado na medida certa e do jeito certo. Sabe, quando fala de vara, meu pai, eu já apanhei, eu acho que de quase tudo nessa vida. De vara, de correião, de chinelo, de bainha de facão. O pior de tudo foi a bainha de facão. Ai, meu Deus. Mas assim, a disciplina é necessária, querida. Ela precisa acontecer. A criança, Provérbios 29, verso 15, diz que a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesma, a criança que não tem limite, a criança que não tem correção, ela vai causar vergonha e isso vai ser um mal para a vida dela própria. Olha o nosso mercado de trabalho aí hoje. Olha o mercado de trabalho. Conversa com qualquer empreendedor, com qualquer empresário aí. Você vê que ele vai te relatar as dificuldades dos meninos que estão entrando no mercado de trabalho, não respeitar a autoridade, dos meninos não respeitar a disciplina. Por quê? Porque eles não aprenderam.
Se não aprendeu dentro de casa, no trabalho ele acha que é do mesmo jeito. Ele acha que ele pode tratar o chefe dele de qualquer maneira, ou chegar na hora que ele quer, ou fazer do jeito que ele quiser. Está vendo como é que a ausência de princípio ela gera um efeito em cascata, problemático para tudo. Caminhando aqui, as 6 palavras que definem a questão da criação, ajuste o foco. O que eu quero dizer com isso aqui? Lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 1, tem uma palavra do profeta Isaías ao rei Ezequias. E está escrito o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias era um rei bom, que temia a Deus, e ele adoeceu, e Deus mandou o profeta ir lá dar uma palavra para ele: arruma a sua casa, porque você vai morrer. É um recado que ninguém gosta de receber, né? Arruma a sua casa porque você vai morrer. Ou seja, ele precisava de colocar em ordem algumas coisas que estavam em desordem na casa dele. Em desordem. E a gente precisa de ter essa mesma consciência. Por isso que eu coloquei ali, ajuste o foco em relação ao nosso casamento, em relação à nossa família. A gente tem essa consciência de ajustar o foco, colocar em ordem. Colocar em ordem é ajustar o foco. Ajustar o que está desnivelado, sabe? O que está fora do lugar. Quais que são os alvos do casamento para a atualidade hoje? É a felicidade própria, a autorrealização, a valorização do seu potencial. Esses que são os níveis, a régua que o sistema do mundo coloca para os casais, para as famílias. É o seu desejo próprio. Se você não está feliz, desembarca desse barco aí, pula para outro barco. Deixa esse negócio. Esse é o padrão do mundo, da felicidade própria. Agora, o casamento, querido, ele é uma invenção de Deus. Mas é necessário ter a atitude certa para que ele viva bem. Casamento é uma invenção de Deus. No mundo, nós temos Deus, pessoas e coisas. No mundo, temos Deus, pessoas e coisas. Nós vivemos uma sociedade que esqueceu de Deus, que ama as coisas e que usa as pessoas. Não é o padrão do mundo, não é esse? Esqueceu de Deus. Ama coisas, o que importa é ter, o que importa é comprar, é obter. E as pessoas a gente usa. Quando não precisa mais delas, a gente descarta. Esse é o padrão do mundo, sabe? Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade assim. E quando a palavra do Senhor vem dizer, põe em ordem a nossa casa, ela vai nos dar essa direção, que coloque Deus acima das pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de tudo. Buscar, invocar, estar aliançado, comprometido com Ele, acima de tudo. Coloque seu cônjuge acima dos seus filhos, coloque seus filhos acima dos seus amigos, coloque os relacionamentos acima das coisas e coloque as coisas mais importantes acima das urgentes. Quando a gente tira de ordem, desordena isso daqui, causa problema no nosso relacionamento, seja no nosso relacionamento com Deus, e aqui Deus tem que estar em primeiro lugar, o nosso cônjuge tem que estar acima do nosso filho. Entenda isso, marido, entenda isso, esposo. O seu cônjuge tem que estar acima do seu filho. Se ama o seu filho de uma maneira incondicional, mãe, o seu filho é um pedaço seu, saiu de dentro de você, isso é uma grande verdade. Mas o seu marido, você tem que amar mais a ele do que o seu filho. Marido, você tem que amar mais a sua esposa do que o seu filho. E ele precisa de saber disso. Ele precisa de saber disso, porque isso traz um benefício psicológico para ele imenso. Ele saber, não, papai ama a mamãe. Quando ele tem certeza que o papai ama a mamãe, ele tem segurança de que ele saber, não, os dois vão estar sempre juntos. Sempre junto. Então, seu filho precisa ver isso em você, sabe? Saber que o seu cônjuge está em primeiro lugar, que coloca os filhos acima dos amigos. Quantos pais, às vezes a gente vê colocando o filho em segundo, em terceiro, em quinto lugar na ordem de prioridade na vida dele, sabe? Coloca os relacionamentos acima das pessoas e coloca as coisas importantes na frente das urgentes. Tem muita gente invertendo isso aqui, trazendo problema para dentro da sua casa, no seu relacionamento com Deus, porque está negligenciando, por exemplo, o compromisso com a igreja. Está negligenciando, não, porque eu tenho que correr com o meu trabalho, não, eu tenho que correr para fazer isso e aquilo ali, sabe? Não. As coisas importantes tem que vir na frente das urgentes. Para a gente seguir aqui agora uma maneira prática da gente ter sucesso. Maneiras práticas para que a família tenha sucesso. Para a gente poder encerrar aqui
algumas maneiras bem práticas. Primeira delas, eu relacionei algumas aqui. Fale palavras de encorajamento dentro da sua casa. Fale palavras de encorajamento com a sua esposa, fale palavras de encorajamento com o seu marido, sabe? Cuide da forma de falar, que seja uma palavra boa, uma palavra doce, mas uma palavra que encoraje, e não uma palavra que puxe para trás, e não uma palavra que arraste, uma palavra que aprisione, uma palavra de desvalor. Fale palavra boa dentro da sua casa, palavra que vai promover o crescimento, palavra que vai honrar, sabe? Palavra que vai dignificar o outro. Tenha cuidado com as palavras demais, com seus filhos, meu Deus, sabe, meu querido? Ministre palavra boa na vida. Jamais empregue xingamento aos seus filhos. Jamais abra sua boca para declarar uma palavra de xingamento sobre seu filho, em nome de Jesus. Isso às vezes vai marcar ele para sempre. Ele pensar que ele não tem valor, sabe? Jamais fale palavra realmente boa, ministre bênção na vida dele. Demonstre respeito para com o seu cônjuge. Respeito sempre, sabe? Colocar em honra, sabe? Colocar como prioridade, respeitar sempre. Evite crítica. Existe crítica construtiva? Existe crítica construtiva? Não. Crítica é crítica. Crítica é apontar um dedo. Crítica é apontar o erro. Não existe crítica construtiva não, meu querido. A crítica é sempre uma palavra má. O resultado é outra coisa, mas a crítica é sempre uma palavra de desonra. Você fez mal, agiu mal, errou, tropeçou. É sempre apontando um erro, apontando a falha. Não existe crítica construtiva. Sabe, a gente corrige, a gente admoesta, a gente orienta, a gente aponta o erro para poder... Porque uma coisa é apontar o erro, outra coisa é criticar. São coisas diferentes. Criticar é falar em relação à pessoa. Apontar o erro e corrigir é outra coisa, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, jamais criticar a pessoa, apontar o erro para poder melhorar sim. Reafirme sempre o valor do seu cônjuge, uma outra verdade muito importante. Reafirme o amor, o cuidado, o zelo. Admita o erro e peça perdão. Ninguém é infalível, a gente erra, a gente está sujeito a errar. Então admita, peça perdão. Não se conforme aí com os pequenos desvios. Isso é uma coisa tão importante, porque às vezes o relacionamento vai, para ele poder chegar naquele azedume lá na frente, ele começou cá atrás, a faltar respeito, a faltar cuidado. Então, quando começar, você perceber que a coisa está desajustando, já corrige logo vocês dois, já ajusta isso logo para não deixar o trem descarrilhar e causar problema lá na frente. Uma outra verdade: tenha disposição para mudar. Tenha disposição para mudar sempre. Melhore, vá para frente, ensine limite aos seus filhos. Trate os filhos com amor e disciplina. E obedeça, e filhos, obedeçam e respeitem aos pais. Esse é o padrão, assim, de uma maneira bem prática, para a gente poder viver bem, para a família fluir bem, para a família ir para frente. Agora, isso é fácil, querido? Isso não é fácil não. Sabe, mas quando a gente decide, o Senhor nos capacita. Quando a gente ora como os pais, pedindo, meu Deus, nos dê graça aqui para orientar os nossos filhos, para que tudo vá bem. Senhor, nos ajude aqui como marido, como esposa, para a gente poder viver bem o nosso casamento, sabe? É um desafio. Por isso aqui são maneiras bem práticas. E João capítulo 13, verso 17... o Senhor veio dizer o seguinte: ora, se saibais essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se você sabe, basta saber? Não, é necessário praticar para poder realmente ser bem sucedido e ser abençoado. Amém, querido? Eu quero terminar com essa frase, dizendo que no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos, cada um no seu quadrado. No modelo divino, cada um tem o seu papel específico a ser desempenhado. Marido tem o dever de liderar e amar a esposa o dever de submeter-se à liderança do marido, os pais o dever de educar os filhos, segundo as Escrituras, e os filhos o dever de obedecer e honrar os pais. Como é que está a conduta na sua família? Como é que está a conduta lá na sua casa? Há alguma coisa que precisa de ser ajustada? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Gostaria de orar contigo nessa hora. Você que está junto do seu cônjuge, abraça ele aí.
Fala, querida, que eu quero que a gente construa uma família sólida. Uma família sólida. Deus pensou na família. A família é uma criação divina, é uma criação de Deus, sabe? E de repente nessa manhã você ouviu tanta coisa aqui, tem algumas coisas, alguns parafusos às vezes que precisa de ajustar aí nessa engrenagem da sua família, da sua casa. Apresente aí agora nas mãos do Senhor. Pensa, Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família. Eu quero que a minha família vá bem. Senhor, me ajude na educação dos meus filhos. Se esse está sendo o calcanhar de Aquiles aí, peça a Deus graça. Senhor, nos ajude na educação dos nossos filhos, que a gente venha criar, ó Deus, com limites, com disciplina, mas do jeito certo. A gente não quer ser omisso, negligente, mas a gente também não quer ser um abusador. Em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, nos ajude, que a nossa família vive bem, que os nossos filhos, meu Deus, decidam, ó Deus, ter a marca da obediência no coração deles, em nome de Jesus, do respeito. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor. Nosso desejo, Pai, é desfrutarmos o melhor, e a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz. Meu Deus, o que o Senhor deseja é o nosso bem, por isso que o Senhor nos deu a instrução da Tua palavra, para a gente poder seguir, para a gente poder nivelar a nossa vida, meu Deus, dar direção ao nosso relacionamento matrimonial, conjugal, familiar. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê graça. Nos ajude, Senhor, nos ajude, meu Deus, a seguirmos os parâmetros do Senhor. Nos ajude, em primeiro lugar, a termos a obediência em relação à submissão em relação ao Senhor. Meu Deus, a aceitar a orientação do Senhor e não a querer viver de acordo com o que a gente pensa ou do jeito que a gente quer, mas sermos submissos ao Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, e que essa instrução da Tua palavra, ela possa gerar fruto, meu Deus, no nosso casamento, na nossa família. Eu lhe peço que o Senhor abençoe cada uma das famílias representadas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoe os maridos, abençoe as esposas, os filhos, os pais. Meu Deus amado, que em nome de Jesus, Deus, aqui na nossa igreja as famílias estejam estruturadas. Eu lhe peço, repreenda todo espírito maligno de divórcio, em nome de Jesus, que saia. Meu Deus, é isso que o diabo veio, para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, que as nossas famílias, Pai, estejam firmadas de acordo com a palavra do Senhor, e que a gente possa experimentar o bem do Senhor dentro da nossa casa, no relacionamento com a nossa esposa, o marido, com os nossos filhos. Em nome de Jesus, que os nossos meninos cresçam amando Jesus, sendo obedientes aos pais, em nome de Jesus. Ó Deus, e que a nossa família seja próspera e abençoada nessa terra. É assim que eu lhe oro nessa manhã, Ele pedindo que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém.